Então, bem-vindos ao Entre Ciclos, o primeiro podcast que aproxima gerações e compartilha diferentes olhares sobre temas que fazem parte da nossa vida. Aqui, cada conversa é um encontro entre histórias, afetos e formas de ver o mundo, cada um da sua maneira. Hoje vamos falar sobre relacionamentos e como eles se transformaram com o passar do tempo. As gerações mais antigas, que vieram antes de nós, da minha geração, costumavam valorizar o compromisso, a entrega, o perdão, o casamento como um projeto de vida, né? Já os jovens crescem em um contexto de liberdade, autonomia e múltiplas formas de amar, mas também com mais incertezas. Como esses modos de se relacionar convivem hoje? E o que podemos aprender um com os outros? Então, para essa conversa, estão aqui comigo a Raquel Coleto, aluna da Ciclos, a Mariana Brock Boeira, aluna de Psicologia da Atitus, e a especialista, a psicóloga mestre Maria Aparecida Cruz Idib. Sejam todas bem-vindas a esse primeiro podcast dessa temporada. Então, nós vamos começar com uma pergunta, com um questionamento para a nossa especialista e depois nós vamos abrir para uma conversa, um parecer do que cada um de nós, das gerações que estão aqui, podem compartilhar as suas experiências. Tudo certo? Uhum. Então, Maria Aparecida, como você percebe que os sêniors, que os longevos, têm se adaptado ao modo de se relacionar frente à tecnologia, aos aplicativos que muitas vezes eles usam, sem perder seus valores, E quais os desafios que os jovens enfrentam para contribuir, para construir relações mais profundas nesse contexto da rapidez das conexões, especialmente no que diz respeito a superar a superficialidade e investir em vínculos mais sólidos. É um desafio, Então, fica à vontade. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, debatendo esse tema tão importante, tão atual. É muito interessante, Acho que vamos pensar, primeiro, uma questão que é importante para todo mundo é amar e ser amado. Todo mundo precisa, a gente não vive sozinho, a gente não sobrevive sozinho, a gente precisa de um relacionamento, E o que está acontecendo, que a gente vê uma diferença muito grande, como tu dissesse, é que as pessoas estão voltadas para o prazer e para a liberdade. Então, está surgindo, muito atual, é o divórcio grisalho. Mulheres 50 a mais, 60 a mais, que estão se divorciando porque chegaram a um ponto, elas trabalham, têm uma independência financeira, elas querem ter mais autonomia, estão vivendo muitas vezes um casamento que está insatisfatório, com pouco prazer, Estão chegando no momento que os filhos já não estão mais em casa, então vai se encontrando esse casal e vê que já não tem mais nada a ver, Então estão havendo divórcios nessa idade, uma diferença do que era antes. E essas mulheres, elas estão se adaptando a esse novo modo de se conhecer, de se relacionar, que são os aplicativos, Elas estão buscando viver a sua sexualidade, que também não era possível, Uma mulher de 50, 60 a mais era considerada velha ou idosa e ficava em casa aposentada cuidando dos netos, E agora a gente vê as mulheres continuam trabalhando e continuam querendo se relacionar, Só que a diferença que eu vejo dos jovens, porque os jovens também procuram conhecer pessoas e se relacionar através dos aplicativos, Também muito porque isso facilita, desde a pandemia, foi a forma que a gente encontrou para encontrar as pessoas, para namorar, tem gente que para se relacionar. E parece até que virou sexo. Um hábito, Virou normal isso, Virou normal, Então é uma forma da gente conhecer as pessoas e se relacionar. Só que eu acho que a diferença importante é que as pessoas 50, 60 a mais estão procurando alguém para namorar, muitas vezes, e para casar.
Eu vi um caso de um casal que eu achei muito linda a história, que duas pessoas com 75, 73 anos, que eles começaram a se relacionar via, assim, através de um aplicativo, só que ela ficou com medo. Quem é esse homem? Que eu não conheço nada das minhas relações, só conheço virtualmente de um outro estado. Então ela contratou um detetive para saber quem era. Olha que interessante. E se não tinha risco dela ser roubada ou enganada, né? Assim como tem no Tinder, tem até filme que retrata isso, né? Isso é uma realidade. Muitas mulheres, gurias, caem em golpes também, não só pessoas 50 a mais, né? Mas então, e agora os dois estão se relacionando já há quase 2 anos, né? E estão vivendo juntos. Mas eu acho que tem essa diferença, porque eu vejo muito isso no consultório. As mulheres, eu digo assim, mas o que tu tá buscando e quem tu tá falando tá buscando o quê? É sexo casual ou é namoro? Tem alguns homens que chegam a dizer assim, uma paciente me disse assim, Cida, ele chegou a me dizer assim, que ele era um general reformado, mas que o dinheiro dele estava todo comprometido. Com medo de algum golpe, medo de algum que tava, golpe, né, tentando... ou que ela quisesse casar com ele. Uhum. Então, é muito interessante, porque todo mundo se queixa da solidão, quer se relacionar, mas ao mesmo tempo teme muito, né? Já os jovens, hoje eu ainda ouvi de uma paciente minha que eu atendo que mora no exterior e que estuda e trabalha e que agora está com um plano de fazer um intercâmbio para a França para aprimorar o francês, e ela me disse assim, eu disse assim, tudo bem, tudo ótimo, né? A faculdade, o trabalho, isso, e o namoro, e ter alguém, porque isso retrata muito hoje como a opção de ficarem sozinhos, de não terem um relacionamento. Ela me diz assim, Cida, para ter alguém tem que valer muito a pena para eu abrir mão da minha liberdade. Sim. Então, hoje está muito em jogo a liberdade, a autonomia, o respeito, né? De ser mulher e ser respeitada, de não haver julgamento, né? Então, acho que isso está influenciando muito. E aí fica difícil. Então, uma das coisas que tu comentou, desculpa te interromper, Cida, que tu comentou sobre o que os sêniors, né, estão fazendo, né? A questão de cuidar do neto. Saiu uma pesquisa há pouco tempo que fala que o cuidar do neto vem lá no 18º ranking, né? Então, hoje a gente vê isso, né? Não é mais aquela questão de cuidar de neto, né? Está aposentada, os filhos têm netos, eu vou lá cuidar dos netos. Não, eu acho que isso está em último lugar, assim. As pessoas estão querendo viver, estão querendo se relacionar. É isso que a gente comenta, né, Raquel? Sim, e eu acho também que... Ui, desculpa. Eu acho que antigamente o casamento era como um projeto de vida, né? Projeto de vida. Eu e as minhas colegas discutimos muito isso na sala, que hoje em dia as coisas mudaram, né? A gente quer ter nosso crescimento pessoal e a gente pensa em, quando conhecer alguém, essa pessoa somar na nossa vida. E antigamente a gente se doava demais para outra pessoa, às vezes não era tão recíproco. E hoje em dia a gente busca muito reciprocidade, né? Com certeza. Dentro dessa proposta, eu confirmo porque os jovens, tanto mulheres quanto homens, do meu tempo, colocavam como propósito de vida o casamento. Formar uma família, ter filhos e, de preferência, até o final da vida. Também a carreira, etc. Também. E hoje eu percebo o jovem assim, concorda? Ao fazer o contrário. Sim. Primeiramente, a carreira. Exato. A Crescimento formação, pessoal. Isso. E depois, então, o casamento, né? Sim. Isso aí também, né? Isso aí. Tem uma diferença considerável Tem. na hora da formação dos relacionamentos. E tem uma outra coisa. O jovem está mais aberto. Vamos dizer assim, antigamente tinha algumas profissões tradicionais e alguns concursos tradicionais, né? Que a gente estava até falando, Banco do Brasil, por exemplo. Hoje não tem isso. O jovem, ele troca de curso, ele troca de profissão, ele troca de cidade ou de país com maior facilidade. Por que não vai trocar de parceiro ou parceira, né? Então, como o Valmont falava também, tem os amores de bolso, né? Então, as relações mudaram. A gente também está vivendo numa cultura narcisista que a gente está procurando, em primeiro lugar, o meu prazer. Então, tem essa relação também muito pessoa-objeto, o que o outro pode me dar.
E aí entra muito bem essa questão dos aplicativos. Porque eu estou a fim de encontrar alguém para viajar, estou a fim de encontrar alguém para transar, eu estou a fim de encontrar alguém para fazer festa, para noite. E a internet vira um leque de É. opções, né? Hoje em dia a internet é um cardápio, né? Então, tem muitos mais, como é que eu posso dizer? Opções mesmo, talvez, né? Opções, Opções de isso. escolha, né? E é isso Exato. que é importante, né? Que eu vejo muito com os pacientes que sofrem, às vezes, porque assim, o que tu tá buscando e o que tu tá encontrando. Porque quando fica claro que eu tô indo buscar lá no cardápio o que eu quero, o que essa relação vai me proporcionar, o que eu estou disposta a dar e receber, aí tá tudo tranquilo. Se é sexo, beleza. Os dois concordam, é isso aí só, tá. Mas se eu tô procurando, de repente, mais do que sexo, mais parceria, companhia, um relacionamento baseado mais na intimidade, e o outro tá buscando só sexo casual, aí tá o problema. Né? Daí vem a frustração, vem a decepção, né? É. Sim. E é isso que a gente comenta, né, Raquel? Que Doutora, tem aquele grupo que não está nem lá, nem cá. Eu faço parte desse. Nesse sentido. Bem que eu queria. Mas um aplicativo, eu sou de uma geração que encontrou namorado e relacionamentos na escola, no colégio, na faculdade, nos estágios. E, posteriormente, se casa com alguém que se aproxima de você na hora do baile, pede para dançar, convida para dançar. Um ano depois, você noiva e casa. Então, temos esse contexto. Sim. Passados 50 anos, eu estou num contexto diferente. Meu Deus, eu vou ficar lá, no aplicativo. Tentei. Sabe o que eu tentei? Me inscrevi, paguei 6 meses, mas no segundo mês eu já saí. O que eu sinto? E eu digo mas eu tenho amigas também. Não é pelo medo só de roubar, disso, daquilo, dos bens materiais. Não, porque nós já estamos meio que escolados um pouquinho para começar. Não viu? Essa sua cliente colocou logo um detetive. Mas, no outro sentido, a minha exposição, eu vou ficar na vitrine. Eu não estou acostumada. Eu fui acostumada a ser, e não, eu já, A ser até cortejada, na terapia, eu já levei isso. Será que eu sou, quero que alguém, não consigo, bloqueio, só que não é só meu, não. Sim. É que é um Agora, novo não. paradigma, né? É um novo como tu está paradigma. dizendo, a tua história, o teu contexto, né? Mas o que eu vejo também, às vezes, é muito paradoxal isso. Ao mesmo tempo que as pessoas estão se expondo num aplicativo, que ali vai a foto, vai uma descrição, vão conversar, ao mesmo tempo tem uma proteção. Eu já vi muito isso para pessoas tímidas e que não conseguem sair para uma noite, para um bar, para um lugar para conhecer. Eu já vi um casal que eles se conheceram através do Tinder e os dois muito tímidos. E quando ela viu depois, assim, eles estavam na mesma academia. Ela viu, mas aquele cara que está lá malhando não é o cara que eu estou falando. falando no Tinder. Então, assim, falando no Tinder, na academia eles não tinham coragem de falar com ninguém, nem olhava, é só pro chão, pro aparelho e tal, né? No Tinder tem coragem. Isso é incrível, né? Então as coisas estão muito diferentes. Como não tem mais o baile, ou como não tem mais os amigos, as amigas, a gente perdeu muitas pessoas ao longo da vida, a gente vai perdendo e vai mudando. De repente ali abre um leque de possibilidades, Sim. né? Esse cardápio. Eu Né? concordo. É diferente. Concordo, acho que é É. bem mais fácil. Estou com os jovens nesse aspecto. Porém, nós passamos por essa dificuldade, porque nós estamos acostumados a conversar, olho no olho, o toque. Então, de repente, você tem que ter E uma das coisas eu acho também, Raquel, é que não tem oportunidades, né? Não tem locais que vocês possam criar essa conexão e essa relação
física, que é o que a gente aprendeu a ter, né, durante a vida. A gente não é E como dessa resgatar geração. isso? Como resgatar. E aí eu acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar em ter ambientes e locais que a gente possa circular e conviver entre os pares, né? Então, uma das coisas que a gente acredita muito é isso, essa conexão das pessoas, né? Promover um movimento e ambientes que as pessoas possam voltar a se relacionar, né? Porque a nossa geração, digamos, era uma geração de contato. Tinha-se baile, tinha eventos, tinha festas. Hoje em dia não tem mais o baile, as festas e aquela conexão que a gente tinha do trabalho, porque hoje a tua geração não Já tem, tá né? aposentado. Não está aposentado, já não tem mais o trabalho. Aonde são os vínculos? Aonde estão as convivências, né? Então, eu acho que cada vez as pessoas estão se dando conta disso e criando oportunidades novas, né? Para esse tipo de conexões, E né? aí eu acho que falsamente cria-se a ideia de uma colocar no ápice, assim, hoje em dia, a tal da solitude, que eu compreendo. E tem que ser. Se você está sozinha, você tem mais é que se sentir, aprender até a solitude consigo próprio, com o seu ambiente, com as coisas. Mas o outro, o olhar, faz falta. Mas a solitude, assim, são momentos só. Não quer dizer solidão. Sim. É diferente, né? Então, cada vez mais a gente fala, para ter saúde mental, a gente tem que viver em grupos, a gente tem que se relacionar, né? A gente precisa da conexão, do reconhecimento do outro, do toque, né? Do abraço. Do abraço. O ser do humano beijo. precisa disso, né? Precisa É muito disso. importante. É muito Olha, nós importante. acabamos de fazer uma disciplina na Ciclos em psicologia, estudamos Freud, estamos estudando Freud durante um semestre, esse atual, e em tudo, quer queira, quer não, há pulsão e desejo. Nós estamos vivos, não é? Uhum. Então, Claro. nós Exatamente. temos que... Sim, É. e eu acho que, penso que agora também as mulheres 50, 60 a mais estão podendo viver isso de uma forma mais intensa, né? Essa questão da energia, da libido, da gente poder botar para várias questões, né? Da sexualidade, de ver a sexualidade, de viver o trabalho, de continuar trabalhando, de continuar se relacionando, de tendo amigas, amigos, de poder namorar, né? De se permitir, né? Que ainda nós vamos viver muito, né? Eu me lembro quando eu ouvi uma vez num evento lá da URGS sobre o amor romântico e o Turkenix, ele falou que ele tem livros sobre isso e ele falou assim, não, a gente vai ter muitos casamentos ainda, né? Podemos ter vários casamentos de 30 anos. E eu levei um susto, porque eu tinha 30 e poucos anos quando eu vi isso. Eu digo, como assim? Né? E a gente, então, está vivendo mais, e isso que as pessoas também estão se dando conta, né? Pessoas mais velhas, de poder encerrar um ciclo que já não é tão bom, né? E ter outros, se permitir. Então, é importante viver, ter alguém para viver a vida e dividir, né? Fazer uma viagem, compartilhar, ter uma relação baseada mais na intimidade, né? E, às vezes, para o jovem, acho que isso já é mais difícil. A questão da intimidade, da gente poder falar de si, de sentimentos. Parece que através de WhatsApp, através Dos aplicativos. isso facilita. Agora, quando estão juntos, às vezes está cada um no seu celular, né? Sim. Cada um estão vendo série juntos, às vezes estão vendo série juntos, mas cada um na sua casa, né? Acho que antes cada um se no seu encontravam aparelho. mais, né? Não seria também o medo da entrega? Existe isso, né? De se perder no outro, né? E aí perder essa liberdade. Sim. E uma coisa que eu vejo muitas amigas trazem assim pra mim, de tipo, tô tendo uma troca super legal com uma pessoa pelo Insta, pelo WhatsApp, virtualmente, né? Mas quando eu vou conhecer ela pessoalmente é uma coisa tão diferente, a gente não consegue ter as mesmas trocas que parece que a gente tem no online, né? Uma coisa tão diferente, tão difícil, se torna tão difícil, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa que facilita muito, que nos dá a possibilidade de conhecer a pessoa, de ver coisas que ela gosta, mas sem ter o físico ali, né? Sem ter realmente a presença dela de corpo ali, né?
Então, é uma coisa que fica, às vezes, muito difícil. Mas é que também é possível construir um perfil, Claro, né? com certeza. A gente nos Ali, possibilita construir né? alguma coisa. Construir alguma coisa. O que tu tá vendendo? Qual é a Exato. imagem que tu tá passando, que tu tá vendendo? E aí vai ao encontro da idealização, que quando a gente Sim. tá apaixonado, a gente idealiza o outro. E a coloca expectativa coisas, naquele né? encontro de que vai encontrar alguém. Aí, pois é. Mas aí isso faz parte também do amor, né? Porque uma coisa é a paixão, outra coisa é o amor, que envolve a frustração, que nem sempre é aquilo que a gente imagina, né? O que a gente deseja, né? Lidar com o real, né? E o que eu percebo é isso, hoje em dia está muito difícil continuar, dar seguimento. Esse fim de semana ainda ouvi de um jovem, assim, de 24 anos, que se separou, viveu uma relação de 6 anos, estavam morando juntos noutra cidade. E ele resolveu se separar. E aí foi um choque, assim, para todo mundo, né? E ele disse para o pai dele, assim... Mas assim, tu tá com quantos anos? 65. Tu casaste com quantos anos? 31. Pois é, então eu tô levando a mesma vida que tu. Eu trabalho, chego em casa, janto e vejo Netflix. E eu não quero isso, né? Então, porque muitas vezes o relacionamento envolve compromisso e envolve negociação do que a gente vai fazer, como a gente vai viver. Várias questões têm que ser negociadas e envolve ceder também, né? E realmente a vida tem que mudar, né? Mas os jovens estão conseguindo fazer uma coisa diferente das pessoas 50, 60 a mais. Algumas também estão conseguindo. Que são vários tipos de relacionamento. Relações monogâmicas, não monogâmicas. Estão podendo viver, né? Escolher a sua orientação sexual com mais Ter muito mais liberdade. né? Sim. Então, acho que isso vem realmente tá melhor. Sim. Então, podendo sair daquele E poder ser script quem que é, quem- da quem Raquel, é, né? Talvez, né? Raquel, que tu fosse... O propósito era casar e ter família e trabalhar. Pois é, mas aí vem a pergunta. Será que eles estão se sentindo mais felizes do que nós? Sem julgamentos. Está faltando aí um meio, Um equilíbrio. A gente sempre fala da palavra equilíbrio, Não é né? porque o número de suicídios entre os jovens é muito grande. A depressão entre os jovens também é muito grande. É com os idosos também. Mas se fosse tão melhor, não é? É de se perguntar. Mas aí são vários fatores que levam ao suicídio. Né? Aí a gente entra numa outra questão, eu numa acho, outra assim, questão. né? Mas eu acho assim, como foi legal, né? Como foi bacana ouvir diferentes opiniões, né? Diferentes vivências de vocês e tendo esse olhar, né? Uma pessoa que tem uma vasta experiência, já tem um ótimo conhecimento, assim, de trocas, né? E pôde nos trazer, então, um pouco dessa tua visão do outro lado, né? De profissional que analisa as outras pessoas, digamos assim, né? A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. Passou rápido. Passa rápido. O primeiro de uma série de outros encontros que nós vamos ter aqui. E a gente quer agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi super importante a gente ter essa troca intergeracional e ter visões diferentes. Isso enriquece, né? O nosso existir, o nosso ser, né? Porque a gente às vezes vive só no nosso mundo e quando a gente abre um leque, como um podcast como esse, de a gente poder ter essas trocas e poder falar o que a gente sente e a nossa visão de mundo, eu acho que a gente só cresce com isso. Então, quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui com a gente e em breve teremos um novo podcast aqui. Muito obrigada. Obrigada.